Saúdo, amada igreja, com a graça gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Foi nos dado esse privilégio de trazer um pouco da mensagem da palavra de Deus. E já convido a amada igreja a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 61. É na verdade uma continuação do último texto. Na pregação passada, o nosso pastor citou esse texto, fazendo uma referência àquilo que iria acontecer profeticamente em Cristo, e para que todo aquele que crê em Cristo verdadeiramente soubesse desta mensagem. Isaías 61, do verso 1 em diante. Você que está em casa pode acompanhar a leitura, os demais fazem a leitura comigo aqui. Diz-nos assim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos meditar nesse texto. Como os irmãos sabem, eu gosto de cantar a palavra. Nós vamos adorar ao Senhor com esse canto. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem
carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno. Essa é uma canção que traz o texto que vamos meditar hoje na Santa Palavra de Deus. E eu dividi o texto em alguns pedaços para nós meditarmos nessa noite. Aí. Meus amados, quando nós olhamos para o texto de Isaías, vemos uma profecia acontecer. Esse é um texto extremamente profético, porque vai anunciar a obra vindoura de Jesus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, enviando Jesus para anunciar as boas novas de salvação. E isso é dito aqui no texto. A gente observa esse mesmo trecho quando Jesus, e esse texto é retirado também e replicado em Lucas capítulo 4, versos 16 e 21, aonde ele declara na leitura que essa profecia se cumpriria. E o ministério de Jesus é revelado aqui para a gente. A gente consegue dissecar no texto tudo aquilo que Jesus iria fazer. De fato, Jesus ele seria um comunicador da esperança para as nações. O Senhor Jesus seria o consolador para o coração quebrantado. E quando falo coração quebrantado, eu falo aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam de ajuda. O coração quebrantado também é aquele coração humilde e subserviente à vontade de Deus. O Senhor Jesus e o seu ministério também traria o anúncio da liberdade, da libertação, a liberdade tão esperada pelo povo de Israel. Também vemos nesse ministério de Jesus a proclamação da glória do Pai, da glória do reino eterno, ao qual Ele governará por toda a eternidade. Posso ouvir um amém? Aleluia. E essa é a mensagem que o Messias trouxe. Ele trouxe vida para todos nós. Vida para aqueles que de fato creem no seu poder, crerem no seu poder. E aí a primeira parte do texto temos lá: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, os prisioneiros. Isso é citado por Jesus como uma das suas credenciais na pregação. Ele foi ungido, separado como Messias, profeta, sacerdote e rei. Isso o pastor já falou na semana passada, só estou relembrando. Esse é o mesmo evangelho que vai declarar e vai anunciar para todos aqueles futuros discípulos de Cristo as boas novas de salvação. E quando o autor aqui, nesse texto, nesse pequeno pedacinho, cita os pobres, e algumas versões diz manso, como também está escrito lá em Lucas capítulo 4, 18. Lembra das bem-aventuranças? Os pobres, bem-aventurados os pobres de espírito. Na verdade, esse pobre não é uma questão, não está relacionado à questão financeira, mas aqueles que estão aflitos com quaisquer circunstâncias. São pobres no espírito. E ao anunciar essa libertação, proclamando esta libertação aos cativos, é uma referência ao povo de Israel, que estava preso ali, cativo, na Babilônia. E aí a gente faz uma analogia, né? Porque a prisão
ela também pode ser análoga à libertação do pecado e da morte. Que são os juízos que nos cabem. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então essa libertação que é anunciada em Isaías é para nós. Para que a gente reflita sobre isso e lembremos sempre que fomos livres do pecado. Não há mais jugo sobre nós. E o texto continua dizendo: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Meus amados, esse ano aceitável é o ano do jubileu. É o ano que era apregoado ao povo de Israel para liberar o perdão. E ali, nesse texto, ele traz de volta essa referência para lembrar-nos da liberdade que teremos um dia. Liberdade de culto, liberdade de expressão, tudo aquilo que você queira referenciar, o desejo que temos de sermos livres na sua totalidade, livres da injustiça. Isso é proclamado. É esse o ano do jubileu, que nós aguardamos a volta de Jesus. Mas quando ele diz o dia da vingança, e aí? Pois é, são duas referências. Para a gente, o ano do jubileu. Mas para aqueles que não creem no Senhor Jesus como suficiente Salvador, é o dia da vingança. É o dia mau para aquele que de fato não se dobra aos pés de Jesus. Para os perversos, para aqueles que estão listados no Apocalipse como os beberrões, adúlteros, aqueles que praticam a iniquidade, mas não se rendem ao poder de Deus. Esse é o dia da vingança do Senhor, que para nós será um tempo de liberdade, de libertação. O ano aceitável é também o tempo, o período em que nós vivemos agora. Temos a oportunidade de aceitar Jesus como nosso suficiente Salvador. É o tempo da graça que experimentamos, que acabamos de cantar. É o ano aceitável do Senhor. E graça, irmãos, é o nosso favor imerecido. Graça é isso. Estamos vivendo esse tempo aceitável do Senhor, que resultará no dia da vingança, aonde todo joelho se dobrará. Potestade, dominador deste século se dobrará àquele que é Senhor, e julgaremos com ele a terra. Jesus trouxe e apregoou esse ano aceitável, dando um jubileu para a terra. Ele traz a graça para nós. O Senhor Jesus, nesse texto, ele nos mostra que de fato vamos viver a consolação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio trazer este ano aceitável. Ele veio tornar o homem aceitável ao Senhor. E aí a gente traz aquela referência, né? Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A gente ouve muito isso, né? Eu prefiro, você permite, né, ser aceito por Cristo, porque é Cristo quem nos aceita. Não aceitamos a Ele. Mas é Ele quem veio tornar você e eu aceitáveis, porque éramos repugnantes, corrompidos, e o Senhor nos torna elegíveis para o seu reino. Amém? E o texto continua dizendo: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Aqueles que choram em Sião são todos aqueles que habitam em Jerusalém. Temos esse conhecimento. Mas também são todos aqueles que estão conectados com a igreja do Senhor. É o seu povo aflito. O Senhor nos convida a pôr em prática essa mensagem. A ideia é que de fato Cristo transmitisse ao povo de luto um ornamento tal que em vez das cinzas vai se trocar tudo. Em vez da tristeza, troca-se pela alegria.
Porque na verdade esse era um ritual no Oriente. Quando via-se um luto, as pessoas se acalmavam quando colocavam cinzas sobre as cabeças. Era muito comum. E eles colocavam isso no tempo de luto e expressavam assim a sua tristeza. Vestiam panos de saco, cinza sobre a cabeça, para representar que estavam em luto, vivendo tempos de dor e de tristeza. E aí o Senhor Jesus vem na sua santa palavra e diz: o óleo de alegria é o que eu vou te dar. Não precisa mais das cinzas, da tristeza. Esse óleo de alegria, irmãos, é tudo aquilo, é um termo simbólico que expressa a alegria. É um óleo ou unguento que era dado em ocasiões de festa, em ocasiões de alegria. Festa do Purim, lembram dessa festa? Lá a turma toda estava debaixo do óleo da alegria. E é mais ou menos isso que o Senhor Jesus vem para dizer: você está sofrendo, você está angustiado, calma, eu vim para trazer alegria, para transformar o seu pranto em sorriso. E o texto continua dizendo, eu vou dividir em duas partes, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Senhor nos faz uma analogia, o autor nos faz uma analogia ao carvalho. Quem já teve a oportunidade de ver um carvalho de perto? Se você for no Taquaral, tem uma rama de carvalho lá, tá? Carvalho é uma árvore muito grande, muito alta. E seus troncos são muito rígidos. As raízes praticamente são o dobro do tronco para fora, de tão grande que é o carvalho. E ele faz uma analogia por ser tão firme, né? Por ela apresentar essa biologia de firmeza, de uma planta aprumada. O texto faz uma analogia a nós sobre a justiça. O carvalho é comparado à retidão, à justiça. Então, quando olhamos para esse texto, vemos-nos como carvalhos. A Septuaginta nos diz assim, e estou saindo da câmera? Estou saindo, né? Tá de boa aí? Não pode andar muito não, porque senão corta tudo ali. A Septuaginta diz que ela traduz o termo carvalho de justiça como geração forte. Olha que interessante. Sermos uma geração forte. O Senhor nos chama assim, carvalhos de justiça, retidão, geração forte. E eu faço uma analogia àquele texto lindo, né? Que nos diz geração eleita, povo de propriedade exclusiva. De fato, precisamos entender que somos essa geração. O Senhor nos chama assim. É como se fosse uma convocação. Ei, acorda, carvalho de justiça. Eu te chamo por carvalhos de justiça. E essa palavra, ela dá a ideia dessa árvore de terebinto, muito comum naquelas regiões. Uma árvore alta, forte, magnífica, exuberante, frondosa. Não é porque ela não dá frutos, tá, irmãos? Mas ela fica florida nos tempos de outono. Interessante que nós abrimos o culto falando sobre a árvore, a videira, não foi a videira? Figueira. Olha, é comum a Bíblia nos representar por árvores. Abrimos o culto com isso, sobre a figueira foi falado. E agora chegamos falando sobre carvalhos. É muito comum a videira, o Senhor nos chama de ramos. É muito comum, muito incomum isso na Bíblia. E aí, meus amados, o que de fato podemos associar esse texto com a nossa aplicação diária? O texto é mais ou menos assim, o que ele vai se resumir. Aqueles que foram oprimidos, derrotados, enfraquecidos, esquecidos, sem voz, por qualquer brevidade da vida, ou por um sentimento de pecado, agora eles são chamados
para serem carvalhos de justiça. E por esse chamado, o Senhor Jesus nos torna vigorosos, fortes, nos comparando a estas árvores majestosas, com os seus galhos extensos. Essa imagem em que toda parte dela, da árvore, eu tinha colocado ali no fundo, mas ia atrapalhar, né? Coloquei no fundo desse slide o desenho, a foto de um carvalho, porque é muito bonito. Então é mais ou menos essa imagem de um povo sofredor sendo convidado para se tornarem majestosos, esbeltos, bonitos para a glória do Pai. Porque quando nós estamos tristes, a gente fica com o semblante caído, não é? Os olhos ficam fundos, a mente fica distante, o próprio corpo, né, começa a emagrecer-se. Parece que o semblante de alguém em luto é um semblante desfalecido. Essa é a imagem que o Senhor nos dá. Mas no momento que somos chamados por Ele, convocados por Ele, esse semblante muda. É como comer verdura. Já experimentaram? Passa um tempo comendo verdura, você fica que nem Daniel. Plantados pelo Senhor para a sua glória. E aí, meus amados, meditando sobre esse plantio, temos algumas considerações. Devemos contemplar o poder de Deus, porque embora estejamos mortos, estávamos mortos, podemos esperar com paciência, com confiança, pela restauração da nossa alma, a fim de que as nossas raízes se aprofundem cada vez mais e tenhamos força para suportar o dia mau. Já basta o dia mau, mas nós precisamos nos fortalecer para sermos firmes, ponderantes diante das adversidades que se aparecem para nós. Muitas vezes as provações, as tentações, mas se você for um carvalho firme no Senhor, pode vir o vendaval. Se a sua raiz estiver bem fincada, você não vai cair. A Bíblia diz: maldito o homem que confia em outro homem. Aquele que estiver em pé, cuidado para que não caia. Mas se nós estivermos firmes no Senhor, lembrando que estamos sendo plantados por Ele para a sua glória, nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. Com isso, irmãos, tiro daqui uma doutrina universal. Não existe nenhuma outra maneira que você possa encontrar salvação. Não há. Por obras, vamos fazer o bem, né? Vamos ajudar a viúva, o órfão. É suficiente? A Bíblia é muito clara. Só em Cristo há restauração à vida. E precisamos ser plantados. No nosso caso, enxertados na videira. Na verdade, somos chamados na palavra de plantio, porque o Senhor nos escolheu desde o início. Desde o princípio o Senhor te chamou, te escolheu. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas fazemos parte desse plantio. E o Senhor quer que não esqueçamos disso. Somos plantados para a glória de Deus. E nesse plantio que segue o primeiro, a saber, o seu chamado, primeira parte do plantio é esse. Você foi chamado. Aonde está o seu chamado? Para que o Senhor te chamou? É para isso que você deverá crescer. Porque, meus amados, somos enxertados na fé e no corpo de Cristo. E para concluir, pensemos sobre o seguinte: o Senhor, Ele faz tudo isso na obra do Espírito Santo. Amém, igreja? Porém, pela agência e ministério do Evangelho. É pelo Evangelho da salvação.
Mas, meus amados, você pode estar enxertado na videira, você pode estar plantado pelo Senhor, mas só Ele dá o devido crescimento. É nele que nós prosperaremos. Eu achei interessante que, fazendo uma breve ilustração pessoal, mas não tão pessoal, perto da minha casa tem um local, eu não sei o que é aquilo, mas sempre plantam coisas lá. Plantam um monte de coisa. Já vi plantar café, já vi plantar melancia. Agora plantaram milho. E toda vez que eu saio da escola, eu passo por esse caminho. Não tem como, só se eu for dar a volta lá por cima, eu tenho preguiça. Então, uma pessoa gorda não ajuda muito, não. Eu já tô meio gordinho, ando 2 quilômetros, já tô morrendo. Então, eu dei a voltinha assim, e aí, no início do plantio desse milho, tava pequenininho assim, uns raminhos pequenos, né? Passou-se uma semana, 2 semanas, quando eu passei de novo no local, já tava médio a planta lá, o milho, né? Ele cresce esticado assim, que nem o Felipe, né? Grandão assim. E aí eu fiquei imaginando aquele milho sendo colhido, que na verdade eu queria comer assado, né? Mas não dá para pular lá para pegar. Esses dias eu passei de novo e eu olhei, tava maior que eu, maior que o Felipe junto, enorme. Mas eles estavam tristes, milhinho tudo assim meio amuado. Eu digo, por que será que aquele milho não está rendendo? Está tão triste, irmãos. Eu olhava as espigas cair na murcha, assim, desanimada. Eu fui para a escola, comentei com uma professora de biologia. Ela tem uma fazendinha, né? E aí ela conversando, ela falou, esses dias eu plantei um milho, mas eles estavam tudo amuadinho, assim, triste. Aí eu falei, por que acontece isso? Quando a gente não bota água. Não colocou água, não irrigou água, eles ficam tristes. Mas, professor, quando a gente liga a irrigação, porque às vezes chove, não precisa. Mas quando a gente liga a irrigação, esses milhos ficam sorrir pra gente. Eu falei, não, sério? Eles sorriem? Como assim sorrir? Milho sorrindo? Essa é nova. Tira uma foto, professor, traz pra mim. Eu trago. Eles ficam viçosos, verdinhos. Eu falei, bom passar na brasa. Ela é verdade, professor. Aí, nesse mesmo dia, estou eu passando pelo mesmo lugar onde planta esse bendito desse milho. Eu não sei o que é aquela casa lá. Irmãos, não é que os milhos estavam sorrindo? Cada gargalhada naquele milharal. Aí eu pensei, beberam água. Foi isso. E passei todo alegre, doido para pular naquela cerca. Tem enormes os milhos lá. Do ladinho de casa, lá perto do da UP. Não é aquele ali, amor. Não sei o que é aquilo ali. É uma invasão que o povo planta lá. E eles estavam numa gargalhada só. E eu fiquei imaginando isso. O nosso crescimento só depende do Senhor. É como a água da vida. Como a água que fez a alegria daquele milharal todo, né? É assim o Senhor. É Ele quem nos dá o devido alimento. E, irmãos, aprendemos também que é o Senhor quem denomina árvores de justiça. Aqueles em que brilha a justiça de Deus, a boa ordem. O Senhor nos adota nessa condição, para que nos tornemos novas criaturas e que a verdadeira mensagem da justiça reine em cada um de nós. Porque, irmãos, a nossa natureza é falha. A nossa natureza é imunda, é corrompida. E nós não podemos produzir nenhum fruto se não for sendo transformados, plantados, irrigados pelo Senhor. Assim, nós conseguimos transformar a nossa natureza humana. E tudo isso, irmãos, para dar glória a quem merece glória, para dar honra a quem merece honra, porque esse é o design da nossa plantação, um milharal sorrindo, rico de gargalhada. Mas olha como aqueles milhos riram.
de alegria por ter água. Que assim seja para as nossas vidas, amém? Que o Senhor nos abençoe. Espero que essa mensagem fique gravada nos nossos corações, amém?